20 graus em São Paulo, bom dia para você, um ótimo final de semana, hoje sábado, 2h16 já. Você é gente, você merece o melhor. When the night has come and the land is dark. Este é John Lennon, poeta, cantor ou revolucionário. John Lennon fez a cabeça de uma geração e ajudou a mudar os padrões de comportamento no século XX. E exatamente neste dia 8 de dezembro, está completando 10 anos da morte deste grande ídolo da música. Após uma espera de 3 dias, Mark David Chapman, 25 anos, conseguiu finalmente, às 5 da tarde de segunda-feira, o ambicionado autógrafo do ex-Beatle John Lennon. Rabiscado às pressas sobre a capa do último disco do compositor, Double Fantasy, sem dedicatória, o autógrafo, porém, não o satisfez. 6 horas depois, às 10h45 da noite, no mesmo local, à entrada do famoso edifício Dakota, debruçado sobre o Central Park e a rua 72, em Nova York, ele voltou a interpelá-lo. Mr. Lennon, Mr. Lennon, diz polidamente, semblante calmo. E quando John começou a voltar o corpo para atender o chamado, Chapman, ex-guarda de segurança, desempregado, sacou do casaco um revólver calibre 38, que comprara 42 dias antes no Havaí por $169. E, segurando-o firme nas duas mãos, disparou 5 tiros. 3 balas atravessaram Lennon nas costas e no braço esquerdo, e uma quarta alojou-se no pescoço. Mas, quando da primeira vez que Mark David Chapman, de 25 anos, chegou para pedir autógrafo a John Lennon, John olhou para ele e perguntou: "É só isso que você quer?" E parece que o John já estava adivinhando que aquele fã, ou seja lá o que for que se pode dizer de um gênio assassino, parece que John Lennon já estava percebendo que iria ser morto. Ao ser anunciada a morte do artista, dezenas de pessoas irromperam em pranto e desespero, cantando músicas dos Beatles como All You Need Is Love, Give Peace a Chance, ou então o clássico e famoso Yesterday. Na manhã seguinte, sobressaltado, ferido, o mundo descobria que perdera o maior reverencial de sua juventude. As rádios das grandes capitais de Nova York a Tóquio, do Rio de Janeiro à Cidade do México, passaram a tocar exclusivamente músicas dos Beatles. Em Washington, sentados nas escadarias do Lincoln Memorial, dedicado ao presidente assassinado em 1865, centenas de manifestantes homenagearam Lennon e protestaram contra a venda de armas de fogo. Ironicamente, Nova York, onde o mataram, tem a mais severa lei do país. Uma arma sem licença custa 2 anos de cadeia. Na quarta-feira, depois de um dia inteiro numa espécie de instituto médico legal, o corpo de John Lennon foi transferido para uma funerária e, em seguida, cremado. Ao anunciar em seu testamento, em que deixa metade dos bens para a viúva Yoko Ono e a outra metade para um fundo criado por ambos, seus advogados estimaram a fortuna em $30 milhões. A fortuna de Lennon, feita na sociedade da gravadora do grupo, expandira-se consideravelmente nos últimos anos, graças ao talento financeiro de Yoko. Ele acabou deixando 6 apartamentos do Dakota, no valor aproximado de $1.800.000, 4 fazendas, um rebanho de gado e outras coisas mais. Bom, não vem muito ao caso. Numa carta aberta aos fãs de Lennon, Yoko convocou para o domingo uma vigília de silêncio de 10 minutos, a que todas as pessoas do mundo foram convidadas a participar dessa vigília. Em sua primeira entrevista após o crime, no luxuoso apartamento do 7º andar do Dakota, ela lembrou que o seu marido se sentia feliz em Nova York. 3 dias antes de morrer, ele dissera à BBC que se sentia livre e seguro naquela cidade. Dizia Lennon: "Aqui posso ir ao cinema ou ao restaurante. Tenho andado pelas ruas durante 7 anos. Quando saí da Inglaterra, não podia sequer pisar na calçada. Em paz, ele morreu." Ao contrário dos outros líderes da música, trágica e precocemente desaparecidos, como Jimi Hendrix, Janis Joplin e Elvis Presley.
Lennon, que na vida e nas músicas percorrera com uma geração, uma mesma trilha em busca da realização, do inconformismo em relação à autoridade, às drogas, alucinógenos, passando pelo movimento pacifista, o misticismo oriental e as terapias para a descoberta, embarcava em nova experiência. É possível viver voltado para a família e ainda para um artista. John Lennon foi, acima de tudo, um grande poeta, dedicado a transformar em versos inspirados suas preocupações existenciais. Deus, a vida, a política e, sobretudo, a necessidade de paz e a necessidade de amor no mundo de hoje. E relembrando a todos que são fãs dos Beatles, e especialmente deste ex-Beatle, John Lennon, a todos que têm saudade, a todos que gostam de recordar, a todos que até hoje têm aí em suas salas, nos armários, coleções completas, ou simplesmente 1 ou 2 discos dos Beatles, ou mesmo do John Lennon, do Paul McCartney, George Harrison. Fica aqui a nossa homenagem e a saudade deste homem que veio para revolucionar o mundo e a cabeça das pessoas. Veio para mudar e veio nos trazendo grandes mensagens, especialmente de paz. 2h22. Na homenagem da madrugada Excelsior a este grande ídolo da música, John Lennon, tivemos Mother, Woman e Imagine. São incontáveis os sucessos dos Beatles e os sucessos de John Lennon. Fica aqui a nossa homenagem e eu lembro que no programa Semana Excelsior, que começa neste sábado às 9 da manhã, Luiz Carlos Araújo e Roberto Nonato estarão falando mais sobre a vida e as coisas de John Lennon. 1940-1980. 40 anos de vida e muitos anos de saudade e recordação. Programação Excelsior. 24 horas por dia. Excelsior. A informação de São Paulo. 2h31. Repórter Excelsior. Madrugada de sábado com céu encoberto em São Paulo, primavera brasileira, aqui na Rua das Palmeiras, 20 graus. Trafegar pelas rodovias estaduais como Castelo Branco, Raposo Tavares e Sistemas Anchieta, Imigrantes e Anhanguera Bandeirantes fica mais caro a partir da meia-noite deste domingo. O preço do pedágio passará dos atuais 150 para 200 cruzeiros. Na rodovia dos Trabalhadores, que tem pedágio nos 2 sentidos, o motorista vai pagar 100 cruzeiros na ida e na volta. Quem tem o cupom único não precisa pagar a diferença. Lembrando, as motocicletas têm sinal verde nos pedágios de todas as rodovias estaduais. O juiz condena o governador de São Paulo, Orestes Quércia, a devolver o dinheiro da construção do Memorial da América Latina. O juiz da 2ª Vara da Fazenda, Antônio Celso Cortes, julgou favoravelmente a ação popular que pedia a condenação dos responsáveis pela construção do Memorial da América Latina, que foi feito sem a abertura da concorrência pública. Com essa decisão, o juiz condenou o governador Orestes Quércia, a diretoria do metrô, a construtora Mendes Júnior e 3 ex-secretários de Estado a devolverem aos cofres públicos o dinheiro gasto na construção do memorial. Apesar disso, a bancada do PT, que liderou a ação popular, vai recorrer à sentença para que também as empresas Ductor e Promon sejam condenadas. Segundo o PT, essas empresas também firmaram contratos irregulares de serviços. Por outro lado, o deputado Getúlio Hanashiro, do PSDB, que na época era secretário dos Negócios Metropolitanos, também vai recorrer à sentença, só que com outra finalidade. O deputado Getúlio Hanashiro disse que não tem culpa no cartório, porque cumpriu ordens superiores. Segundo ele, a responsabilidade por toda a obra é da Companhia Metropolitana de São Paulo, encarregada inclusive pelas empresas que prestaram serviços. Repórter Cristina Costa. A primeira fase do vestibular 1991 da FUVEST acontece amanhã, domingo. São 116 mil estudantes inscritos que disputarão vagas nos diversos cursos da USP, a maior universidade do Brasil. Os candidatos devem comparecer ao local do exame ao meio-dia, levando lápis, borracha, régua, apontador e o documento de identidade. As provas vão começar ao meio-dia e 40 e quem chegar atrasado não vai entrar.
O resultado da primeira fase sairá no dia 22 deste mês. Já a segunda fase do vestibular da FUVEST está marcada para o dia 6 de janeiro. Lembrando, as provas vão começar ao 12h40 e caso você chegue atrasado, não vai poder entrar. E o metrô de São Paulo montou um esquema especial de funcionamento para facilitar a vida dos vestibulandos que farão as provas da FUVEST amanhã. 30 trens nas linhas Norte, Sul e Leste-Oeste estarão operando em intervalos de 3 minutos. A CMTC também vai ajudar no transporte dos vestibulandos neste domingo. O número de ônibus vai ser reforçado na cidade. A Central de Informações da CMTC, que atende pelo código 133, já está informando o local do exame. Basta o candidato fornecer o seu número de inscrição. O código telefônico para você entrar em contato é o 133. A polícia suspeita da morte de um réu no interior de uma cela. A Corregedoria da Polícia quer saber como ocorreu a morte do encarregado José Olímpio Trindade, 39 anos, no interior da delegacia do Parque Tietê, na região oeste de São Paulo. Ele foi colocado na cela para aguardar o momento de seu depoimento. José Olímpio era acusado pela família de ter tentado violentar a filha de 15 anos. O investigador, quando foi retirá-lo da cela, encontrou-o morto. Ele havia se enforcado com a própria camisa. Agora, a Corregedoria quer saber todas as circunstâncias envolvendo sua morte. Na delegacia do Parque Tietê, o delegado Osmar Ribeiro dos Santos também abriu inquérito policial. E mais, tenente reformado da Polícia Militar, Nelson Pinto Machado, indiciado em inquéritos de receptação. Segundo os policiais da DIVECAR, ele mantinha em sua residência no Tatuapé 2 automóveis roubados, uma Paraty e um Gol. O tenente nega que seja o dono dos veículos. Mesmo assim, foi indiciado em inquérito e agora vai ter que prestar contas à Justiça. Esta foi a participação de Nelo Rodolfo. E o paulistano poderá comprar os presentes de Natal a preços inferiores aos de mercado. Começa hoje e vai até o próximo dia 25, o segundo Salão de Natal no Palácio de Exposições do Anhembi. As pessoas poderão encontrar cerca de 500 mil itens diferentes entre brinquedos, roupas e até móveis importados. Excelsior, a informação de São Paulo. 2h36. Próxima edição do Repórter Excelsior às 3h30 da manhã dentro do Bom Dia. Segue a Madrugada Excelsior. Top 780. TV Música. 2h40. Aqui na Madrugada Excelsior, em TV Música, no Top 780, da mini novela Araponga, Emílio Santiago Dias de Lua, do Cláudio Cartier, Marcos Proença e Paulo Faria. Até às 3 da manhã, Samuel Lopes, na Excelsior. A partir das 3 horas tem José Daloia falando com você no Bom Dia. Às 5 tem o Bom Dia Esporte com todas as informações esportivas que você precisa saber. Às 6 da manhã começa o Jornal da Excelsior e a partir das 9, Semana Excelsior com Roberto Nonato e Luiz Carlos Araújo, hoje prestando uma homenagem a John Lennon pelos 10 anos de sua morte. Bom dia para você, um ótimo final de semana. Hoje, sábado, dia 8, na Madrugada Excelsior, mais 2 sucessos. Com a Zélia Cristina, participação especial do Luiz Melodia. Na sequência tem Jim Cliff. I'll be alone each and every night. While you're away, don't forget to write. Excelsior. Na Madrugada Excelsior, depois de The Happenings, Bliss.